aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Ricardo do canal Autos Motivos. Muito bem, se for a primeira vez que você estiver visitando o nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir os vídeos, não deixe de comentar, deixa aí sua crítica, sugestão, fala aí de qual cidade do Brasil ou do mundo você está vendo o nosso canal, tá bom? Ajuda aí o nosso canal a crescer. Se você for de grupos do Facebook, do Gol Quadrado, Passat, enfim, compartilhe aí os vídeos com a galera, beleza? Bom, hoje é o segundo vídeo da série Sou Quadrado. No primeiro vídeo a gente contou a história do Volkswagen Passat no Brasil e hoje a gente vai estar contando a história do Gol, mas sempre lembrando, como o nome da série é Sou Quadrado, a gente vai estar falando só do período quadrado. A gente não entra na história do Gol a partir do momento que ele ganha a carroceria bolinha. Beleza? Feito isso, acompanha aí com a gente então a história aí do queridinho da Volkswagen e um dos queridinhos do Brasil também, o Volkswagen Gol. Vamos que vamos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no... Muito bem, desde o começo da década de 70, a Volkswagen já pensava num substituto para o Fusca. Fusca um tremendo sucesso de vendas, mas tecnologicamente falando e em questão de design já estava defasado. Então desenvolveu-se um projeto que foi batizado de Projeto BX. A Volkswagen do Brasil levou um alemão para ser o chefe desse projeto, que era Philipp Schmid, e a equipe de designers era composta por 3 brasileiros, José Vicente Martins, Jorge Yamashita Oba e Márcio Piancastelli. Essa equipe trabalhou arduamente, desenvolveram vários desenhos, no começo criou-se alguma coisa assim com um cara mais esportiva, até que eles foram enviados para a Alemanha, na fábrica da Audi, não foi na fábrica da Volkswagen, mas na fábrica da Audi, para trabalhar nesse projeto. E criou-se em meados de 1975 a primeira maquete em argila do carro. Bom, acabou que a equipe, inspirados pelas linhas do Volkswagen Scirocco, chegaram às linhas do Volkswagen Gol de 1980. No mês de maio, ele chegou às concessionárias. O Gol era de fato o projeto mais moderno do Brasil. Pelas suas linhas europeias, pela grande área envidraçada, era algo completamente novo. O interior era confortável, o painel era um painel diferente na estrutura. O painel de instrumentos era muito parecido com o que era utilizado já na variante 2. A motorização, a Volkswagen, por querer associar o carro, ainda levar como a ideia do carro popular, para não querer deixar ele ficar muito longe do que era do Fusca, e também por questões de custo, resolveu colocar um motor 1300 Boxer a ar. Então o Gol vinha equipado com esse motor, que entregava 42 cavalos vapor, tinha câmbio de 4 marchas, levava aí 30,2 segundos de 0 a 100, e a velocidade máxima era 127 km por hora. Era um desempenho bem assim, de regular para mal. Ainda em 1980, a Volkswagen procurou acertar esse problema, tá? Lembrando que o Gol, em princípio, era oferecido só em 2 versões, tá? A versão L e a versão S, tá? E como ia dizendo, ainda em 80, a Volkswagen quis dar uma acertada no problema do desempenho. Pôs um segundo carburador e motor a álcool. Melhorou um pouco o desempenho do carro. Ele passou a fazer de 0 a 100 em 23,3 segundos e a velocidade máxima subiu para 133 km por hora. Entretanto, com a adoção do segundo carburador, a Volkswagen tirou o step que era no cofre do motor e mandou para o porta-malas, diminuindo aí um pouco o espaço do porta-malas. Mas teve uma concessionária da Volkswagen que acabou tendo uma ideia, colocou um suporte, porque o step, originalmente a Volkswagen colocava o step com a parte interna da roda virada para cima.
A concessionária o que fez? Fez um suporte que ia por cima do segundo carburador e a roda com a parte interna virada para baixo. Então aquela parte encaixava nesse suporte e ia por cima do carburador e do filtro. A Volkswagen passou a adotar esse sistema daí para frente. E o step então voltou pro cofre do motor. O porta-mala dessa forma teve aí o seu espaço de novo melhorado. A linha Gol de 1981 trouxe as versões S e LS equipadas com o motor 1600 a ar de 51 cavalos vapor, que fazia de 0 a 100 em 18 segundos e tinha velocidade máxima de 139 km por hora. Conservou a versão L, que era a versão de entrada, e manteve o motor 1300 nessa versão. Em 1982, a Volkswagen extinguiu a versão L de motor 1300, ou seja, ficam no catálogo apenas versão S e LS com motor 1.6 boxer de 51 cavalos. No ano de 1982 vem a primeira série especial do Gol. Em comemoração à Copa da Espanha de 1982, vem o Gol Copa. Ele vinha na cor azul metálico Copa, para-choques pintados na cor do carro, rodas de liga leve, borrachões com identificação Copa. No vidro traseiro também tinha a serigrafia escrito Copa. E essa versão foi oferecida em 3.000 unidades. O interior também desse Gol era melhorado, tinha um tecido mais bonito, num tom mais cinza, e os forros das portas e das laterais traseiras eram todos, cobriam a parte de lataria. Não havia lataria exposta nas portas e nas laterais traseiras. Tá? Para a linha 1983, a versão LS passou a trazer difusores de ar nas extremidades dos painéis, coisa que antes não havia. O Gol Copa trouxe essa inovação. Mas para a linha 83, só o LS tinha esses difusores. Tá? O LS também trazia uma gama de opcionais bem interessante, como rodas de liga leve, vidros verdes, anti-embaçante do vidro traseiro, faróis com lâmpadas halógenas, odômetro parcial, enfim, era uma gama bem interessante para a época. Já a versão S tinha o painel sem os difusores e os opcionais eram só a ventilação elétrica e acendedores de cigarro. Para o ano de 1984, a Volkswagen dá aí só uma alteradinha nas cores do para-choque, passou a ser cinza, uma cor cinza grafite, a grade também. Aumentou-se o tamanho das polainas, que antes eram mais curtas, agora elas iam até a borda dos paralamas, e nasceu a versão BX, que era a versão mais despojada do Gol. Não trazia nem ventilação elétrica, não tinha lanternas de ré, os bancos eram em curvim e os dianteiros não tinham encosto de cabeça. Então o Gol BX aí passou a ser o Gol, vamos dizer, Pad Boy, que era o de entrada, era o mais simples da linha Gol. Agora, a grande novidade de 1984 foi, sem sombra de dúvidas, o nascimento da versão esportiva do Gol, o Gol GT 1.8. O Gol GT 1.8 ele vinha com motor 1.8 refrigerado a água, trazia comando de válvulas do Golf GTI alemão, câmbio de 4 marchas, o motor era declarado pela Volkswagen 99 cavalos vapor, mas a gente sabia que tinha mais. A Volkswagen declarava isso, que era para não entrar na tarifação que o governo aplicava para carros a partir de 100 cavalos vapor, que entraria numa tarifação mais alta. Então a Volkswagen declarava aí 99 cavalos vapor. O carro fazia de 0 a 100 na casa dos 11 segundos e a velocidade final chegava aí na casa dos 170 km por hora. O Golzinho tinha a mesma frente de Voyage e da Paraty, entretanto a grade era pintada na cor do carro, ele trazia faróis de milha na parte superior,
um spoiler, trazia também borrachão lateral especial, um adesivo em cima escrito GT 1.8. No vidro de trás também trazia uma serigrafia escrito GT, o adesivo que identificava na lataria Gol GT. Ainda nos vidros, no capô traseiro, aquela borda do capô tinha como se fosse uma moldura em preto fosco. O espaço entre as lanternas também tinha um aplique em preto fosco. O carro vinha calçado numas rodas que ficaram conhecidas como Snowflakes de 14 polegadas com pneus 185/60. A suspensão foi recalibrada para ficar mais justinha, mais durinha, né? Molas e amortecedores alterados para dar aquela pegada de esportivo. O interior do carro era bem diferenciado. O volante era igual do Passat GTS Pointer. O painel tinha contagiros, você tinha um console central. Agora, os bancos recaros eram assim, a cereja do bolo do carro, né? Dava aquele toque especial, o jeito que abraçava o motorista. Ele tinha uma identificação também dentro do carro GT. Então, o Golzinho GT virou aí uma paixão nacional. Era um esportivo muito desejado para a época. Algumas pessoas, eu tenho acompanhado aí blogs e outros canais, as pessoas colocam que o primeiro Gol com motor refrigerado a água foi em 1985 com motor MD 270. Não. Oficialmente, o Gol GT 1.8, motor refrigerado a água, ele foi o primeiro. A linha de 84 ainda continuava, as versões BX, S, LS, continuava com o motor boxer, mas o GT refrigerado a água, oficialmente o primeiro Gol com motor refrigerado a água. Muito bem, quando a gente entra para o ano de 1985, o Gol GT passa a ter também os faróis de neblina embaixo, né? Então aí nesse ano ele tem a frente com os faróis auxiliares na parte de cima e na parte de baixo. Câmbio de 5 marchas e a partir de 85 as versões S e LS são equipadas com o motor MD 270. A BX continua com o motor boxer a ar. Outra coisa que o Gol S e o Gol LS receberam foram a frente idêntica às do Voyage da Paraty. Então, nessa época, Gol Voyage e Paraty ficaram alinhados com a mesma frente, só o Gol BX é que continuou com a frente antiga. No final de 1985, com o modelo 86, a Volkswagen apresentou mais uma série especial do Gol, o Gol Plus. O Gol Plus veio introduzir o novo motor AP600 na linha Volkswagen. Ele era oferecido nas cores cinza prata ou bege polar, trazia calotas na cor do carro, faróis de neblina, além de um interior monocromático. Tinha também vidros verdes. O novo motor tinha curso e diâmetro dos pistões alterados, além de bielas mais longas, e vinha com câmbio de 5 marchas. Esse conjunto fazia o carro funcionar de uma forma mais harmônica, com menos vibrações e menos aspereza. 1986 é efetivamente o último ano da versão BX com o motor refrigerado a ar. No ano de 1987, o Gol recebe a sua primeira reestilização. Na verdade, recebeu uma reestilização efetivamente exterior, tá? A frente tem nova grade, novos faróis, novos piscas, o carro recebe para-choques envolventes, a traseira tem lanternas maiores. Entretanto, o Gol CL e GL, que agora são as versões a nova nomenclatura das versões CL e GL, eles não têm a mesma frente que o Voyage Paraty. Na verdade, é a mesma frente, mas com faróis. Os faróis do Gol são um pouco menores, no caso das versões CL e GL. Tá? A versão esportiva passa a se chamar GTS, que tem os faróis como do Voyage da Paraty.
recebe também um aerofólio traseiro e a aleta da lateral vem agora com a identificação GTS. Além de no interior os bancos Recaro receberem uma nova padronagem de desenhos que ficou assim, ficou bem legal, tá? Por uma questão que a gente não sabe bem dizer, a Volkswagen só fez a alteração externa. Por quê? Para o Voyage exportação, que era chamado de Fox, já tinha sido feita essa reestilização e recebeu também um painel novo, que no caso era o painel satélite. Mas enfim, por uma questão que a gente não sabe, talvez para a Volkswagen, para se livrar de material que estava em estoque, o interior não foi alterado em 87. Essa alteração só veio acontecer em 1988. Tá? E só fazendo um parênteses aqui, as versões tanto CL como GL eram equipadas com o motor AP600. A versão GL de 1987 a 1989 não ofereciam ainda o motor AP800, tá ok? Isso é uma das outras coisas que eu vejo que alguns outros canais, alguns blogs fazem uma certa confusão, mas efetivamente CL e GL tinham a mesma motorização entre 1987 e 1989. Quando a gente chega no ano de 88, a Volkswagen então traz o novo interior para a linha Gol. Tá? Entretanto, a gente chega novamente num ponto curioso do Gol. Para as versões GL, do Voyage e da Paraty, o painel disponível era o satélite. Estou falando de Voyage e Paraty. Então, Voyage, Paraty e GL receberam o painel satélite. O Gol GL, em 1988, não recebeu painel satélite. Tanto o CL como o GL tinham o mesmo painel. O que mudava das versões era que o painel do Gol GL tinha relógio, odômetro parcial. E o desenho da forração de porta das laterais traseiras, no caso do GL, era igual ao do Voyage da Paraty, mas acabava não combinando com o painel que não era satélite. O volante do Gol GL era espumado, enquanto que no CL ele era em material plástico. O porquê a Volkswagen fez isso, a gente não sabe também. Deixou essa diferença aí no Gol. O Gol com os faróis um pouquinho diferentes e com o GL com o mesmo painel que do CL, com as diferenças que eu já mencionei. O único que se beneficiou, que recebeu o bonito painel satélite, foi o Gol GTS no começo de 1988. Porque em outubro de 1988, no Salão Internacional do Automóvel, foi apresentado o novíssimo Gol GTI. O Gol GTI também veio com o painel satélite. Bom, o Gol GTI foi o primeiro carro brasileiro a ser vendido com injeção eletrônica. Por que eu falei que ele foi o primeiro carro brasileiro a ser vendido? Porque ele não foi o primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica. O primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica foi o Voyage exportação para os Estados Unidos e Canadá, o Fox. Essa história eu vou contar no próximo vídeo da série Seu Quadrado, tá? Então o GTI foi o primeiro a ser comercializado no Brasil com injeção eletrônica Bosch LE-G-Tronic multiponto. Entretanto, era injeção eletrônica, mas ela era ainda uma injeção analógica. O que isso quer dizer? Qual a diferença com a digital? A injeção analógica, você, por exemplo, não tem como detectar problema através de um scanner. Não tem entrada para scanner, tá? E o funcionamento, obviamente, é inferior. O motor do Gol GTI foi batizado de 2000i. Ele vinha na bonita cor azul Mônaco, com os para-choques e os apliques laterais em cinza prata. As rodas eram as rodas pingo d'água diamantada, idênticas às que equipavam o Gol GTS. As lanternas traseiras eram fumê e ele tinha também uma moldura de placa no material acrílico. O aerofólio era um pouco mais alto que o do GTS e pintado na cor do carro. As capas do retrovisor também eram pintadas na cor do carro. As lentes do pisca dianteiro eram brancas. E o interior, ele tinha os bancos Recaros, numa tonalidade cinza escuro, com alguns elementos em azul.
e o encosto de cabeça desses bancos era vazado. O volante era o de 4 bolinhas, parecido com o que instalava o GTS. A diferença era que o GTI vinha com uma capa fininha de couro envolvendo o volante. E ainda na parte exterior, algo que era algo quase que insignificante, mas que deu um charme todo especial ao carro, foi a anteninha na parte de trás do teto. Tá? Isso era uma outra coisa que diferenciava quando você via o GTI. O GTI, ele tornou-se aí uma das paixões assim, do brasileiro. Ele tornou-se um esportivo desejadíssimo. E também era um carro muito caro. Ele era o mais caro da linha Volkswagen. Eu não sei dizer se ele era o mais caro do Brasil, mas se não era, era um dos. Para vocês terem uma ideia, se a gente colocar aí em valores de hoje, dependendo do pacote de opcionais que se escolhesse, o carro podia sair na casa dos 160 mil reais. Pois é, não era um carro muito barato, mas se tornou uma unanimidade, uma paixão nacional. O GTI, de princípio, a Volkswagen só fabricava ele com motor a gasolina, não havia ainda injeção para motor a álcool, e havia uma limitação do governo por conta de materiais eletrônicos importados. A Volkswagen só podia fabricar 2.000 unidades por ano do Gol GTI, o que fazia também dele um carro mais exclusivo, e foi uma das justificativas aí também para o carro ter um preço bem elevado e bem mais alto que o do Gol GTS, se a gente fizer a comparação.